Olá, seja bem-vindo ao programa ABC da Família. O meu nome é Marisa Rações e vou estar aqui consigo para juntos aprendermos qual a vontade de Deus para a nossa família. Hoje vamos ouvir uma mensagem da Bispa Cristel Tadeu sobre a importância de comunicar. Comunicar nem sempre é fácil e é a razão de muitos mal-entendidos. Esta mensagem hoje pretende mostrar, através da Palavra de Deus, a importância da comunicação dentro de uma família. Fique atento, até já! Comunicação é muito importante. Quando nós nos comunicamos, então a pessoa está a se ligar, está a começar a entender a outra pessoa. Quando uma pessoa, um casal, uma família, quando não há comunicação, então a pessoa não está a compartilhar o que está a pensar, quando coisas mudam no seu pensamento, nas suas ideias, nos seus alvos. E muitas vezes isto é um princípio de um problema num casamento, numa família, porque vão se entendendo cada vez menos, então vão se separando e muitas vezes é o início de um divórcio. E porquê? Porque não estão a comunicar, não entendem a importância que o nosso casamento não começa, não é feito assim de qualquer jeito. Nós temos que construir dia após dia e a parte de comunicar é muito importante. Há certas pessoas que falam facilmente, né? São nascidas com isto, eles falam à vontade, eles conseguem falar as emoções, o que sente, o que não sente, tem uma maneira para exprimir, que também ninguém fica zangada, né? Enquanto a outra pessoa ou não fala nada, fica tudo lá dentro, não fala nada, é este silêncio todo, mas o tempo todo lá dentro estão todos esses pensamentos. Ou então há pessoas que quando falam não se sabe exprimir. Então quando fala, então toda a gente, né, fica assim, pronto, fica chateada porque a pessoa só sabe falar aos gritos, só cheia de emoção e diz o que não quer dizer, então não consegue transmitir aquilo que ele quer dizer. Não consegue transmitir os sentimentos, não consegue transmitir, na verdade, o que é que ele quer dizer. Está frustrado, quer dizer qualquer coisa, mas não consegue. Então, isto na verdade, podemos até dizer que é uma arte que nós temos que aprender. Certas pessoas parece que sabem naturalmente e a maioria das pessoas que acho que não sabem. E mesmo a pessoa que fala à vontade, às vezes esta pessoa também tem que aprender que não devia falar tudo. Há certas coisas que a pessoa primeiro tem que pensar antes de falar. Porque também uma pessoa que está tão à vontade e fala tudo o que ele pensa, tudo o que ele acha, às vezes também está a magoar as pessoas sem querer, né? Só está a falar o que ele acha e às vezes não está... Ele está a falar, mas às vezes ele não está a ver o que é que a outra passa. E comunicação também é isso. O que é comunicar? Comunicar é falar e ouvir. É os dois lados, não é o monólogo. Como se diz? Monólogo, né? Monólogo. É isso? Pronto. Não é uma pessoa falar só. Pronto. É uma a falar, mas nós estamos a falar com alguém e a outra também fala e nós temos que ouvir. Há certas pessoas que têm uma grande dificuldade, que falam bem, estão sempre a falar, mas não sabem ouvir. Então, quando estão quietos, a outra pessoa fala, mas na verdade esta primeira pessoa, ele não está a ouvir. Ele está a pensar o que é que ele vai dizer quando a outra para de falar. Então a pessoa para de falar e a outra continua quase na frase onde que parou. Eu já tive com pessoas dessas, né? A pessoa está a falar e a pessoa responde, fala uma coisa, depois a outra pessoa responde, mas ele não responde. A pessoa continua onde que ele estava. E a pessoa quase tem a tendência para depois, quando a outra se cala, dizer blá, 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 só para ver se ele dá conta. Que a pessoa não está a dizer nada. Porque no final da conta parece que não faz diferença nenhuma o que é que você acha. Então, comunicar não é uma pessoa a falar. Comunicar é falar e ouvir. E isto é muito importante porque quando nós comunicamos, nós queremos transmitir uma ideia, uma opinião, o que é que nós sentimos. Mas nós também queremos ouvir o que é que a outra pessoa quer dizer. Então, ouvir é ouvir mesmo, né? Agora, há uma comunicação que são as palavras, claro que a pessoa está a dizer com as palavras, mas também tem uma comunicação sem palavras. É a comunicação não verbal, é a linguagem corporal, que na verdade muitas vezes é mais forte
do que as palavras. Há pessoas que podem dizer uma coisa, mas quando ele fala com você, você sabe, ele não quer dizer isso, porque toda a linguagem corporal diz o contrário. A pessoa pode dizer, pois é isso mesmo, e só dizendo pois, não é nada disso. A pessoa está a dizer a palavra certa, mas está a mostrar tudo que ele não quer dizer isso. A nossa linguagem corporal é muito importante. É a maneira como a pessoa fala com as mãos, né? Você está a falar com alguém está o tempo todo assim, está assim. E é como que ele não diz nada, mas ao mesmo tempo ele está a dizer, olha, despacha-te, eu tenho mais coisas para fazer. Né? Ou ele está a falar consigo, mas ele está sempre a olhar lá para outra pessoa. Está a olhar para lá, né? Ou para o relógio. Para o relógio. Quando ele não diz nada, parece que está a ouvir, mas ele, assim, olhando para o relógio. E a pessoa, quando está a falar, vê. Até eu, quando eu estou a pregar, né? Estou a pregar numa sala com muita gente. Quando uma pessoa, era mais no princípio, quando a pessoa estava mais atenta, né? Hoje em dia já não olho muito para isso, mas mais no princípio, quando eu estava a pregar, era só uma pessoa que fazia assim, e ele via. Ele logo fica a pensar, estou a pregar tempo a mais, tem que acabar, as pessoas vão se levantar e vão-se embora. E depois levantava-se a pessoa, já está a começar. Mas não era nada, era a pessoa que se levantava que ia para a intercessão. Mas a pessoa vê isso. Então, a linguagem corporal é muito forte, transmite, na verdade, muito mais do que as palavras. Então, a pessoa pode dizer, eu sou muito bem com as palavras, mas você também tem que ver como é que você é, como é que você fala, ou a maneira como é que fala, a voz que usa, né? Nós podemos comunicar assim muita maneira, com a maneira como é que nós falamos com o nosso corpo, o tom de voz, né? Se a pessoa está a falar com dúvida, né? Eu lembro uma das primeiras vezes que eu preguei uma coisa, foi na Holanda. Eu estive aqui em Portugal e na época o meu marido deu-me algumas lições de fé, ABC de fé, eram 10 lições. Então eu cheguei lá e lá eu podia dar isso num estilo grupo familiar, mas eu nunca tinha falado antes. Então eu falei a primeira lição e a minha mãe estava lá, para pronto. Alguém ao meu lado, né, que sabia alguma coisa, porque eu nunca tinha falado assim. Então, quase cada frase eu dizia qualquer coisa, disse, pois, eu penso que é assim, porque eu não queria dizer isto é assim. Eu dizia, pois, eu acho que é assim. Então, quase cada minuto eu dizia, eu acho que é assim. Então, no final, a minha mãe disse, pô, falaste bem, mas tu não devias dizer isso, porque estás a dizer uma coisa como deve ser e depois traz logo a dúvida. Estás logo a dizer, eu acho que é assim, mas eu não tenho a certeza. Eu acho que é assim, porque não queria dar assim, quer dizer, eu não tinha segurança nenhuma, né? Que nunca tinha falado. Então falava lá essas lições que eu, pronto, acreditava, eu sabia que era verdade, mas para falar senti-me inseguro, então a pessoa fala certas frases, certas palavras, que pode acabar com a conversa toda. E você não consegue transmitir aquilo. Então é muito importante que nós sabemos essas coisas. A maneira de olhar também, né? Como a pessoa olha, né? E tudo isso que a pessoa vê sem dizer nada, nós, na verdade, nós podemos dizer muito e dizemos muito. E a comunicação, então, na verdade, a comunicação não verbal fala mais alto. Li isto uma vez que é uma certa percentagem, né? Mas dá muito mais força do que as nossas palavras. Até as nossas crianças sabem disso, né? As nossas crianças, eles não ouvem tanto o que é que nós falamos. Eles imitam o que é que nós fazemos. Porque eu posso dizer, não faço isso, mas o que é que eu faço? O que é que eu mostro? O que é que eu estou a viver? A mesma coisa quando nós estamos a evangelizar. Eu posso evangelizar, dizer as coisas certas, mas se eu depois vivo de outra maneira, então o meu testemunho, a minha maneira de viver, está a desfazer isto tudo. Então, comunicar é falar e ouvir e saber que há a comunicar, são as palavras, e outra também, que é a linguagem corporal, que é muito forte. Entretanto, também temos a comunicação a níveis diferentes. E temos que entender que nós somos diferentes. Nós não pensamos igual. Então, eu não posso comunicar com uma pessoa e pensar, ele vai pensar exatamente como eu, porque não vai ser. Certas coisas vão ter o mesmo pensamento, outras coisas, outra pessoa vai dizer, não, eu não acho que é assim, eu não concordo com isso, eu acho que o outro lado é mais importante. Então, nós temos que saber que somos diferentes. Então, temos, por exemplo, comunicação entre o marido e a mulher.
que é bem diferente, né? Porque as mulheres, em geral, falam mais detalhadas, são muito atentas, as mulheres são muito atentas à linguagem corporal. É por causa disso que muitas vezes elas veem coisas que os homens não veem. Não porque elas têm o tal quarto sentimento, como se diz, como o sexto sentido. Não é isso, é que elas estão mais atentas. Elas veem, não, essa pessoa está a fazer assim. Também já tive pessoas assim, a pessoa fala e a pessoa, só com os olhos, né? Certas pessoas têm olhos enormes e depois qualquer coisa, e a pessoa, pois estás a fazer isso? Olha, isto é uma expressão que logo desfaz qualquer coisa que faz. Então as mulheres são muito atentas a essas coisas, então por causa disso muitas vezes eles veem coisas que o marido não está a ver. Porque eles veem esses detalhes. Talvez porque estão habituadas para ter que tratar com crianças, né? Uma mulher tem um filho e os homens pensam que as mulheres logo sabem o que é que têm que fazer. Não sabem. Pelo menos eu não sabia de nada e não entendia nada disso. Então, o que é que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que observar e tem que adivinhar. A pessoa está assim, deve estar com sono. Está assim, pronto. E quando a pessoa pensa que já sabe tudo, a criança muda e já isso não quer dizer mais nada. Então, acho que é aí que as mulheres desenvolve esta maneira de olhar para os detalhes e adivinhar e pensar que deve ser assim e pronto. Então, por isso, quando o homem e a mulher falam, muitas vezes vê as coisas de uma maneira diferente. Porque o homem é mais detalhado, vê mais esses detalhes, a linguagem corporal, a maneira como a pessoa olha, o tom de voz faz muita diferença. Isso vê-se com as crianças, né? Com os bebés. Os bebés não entendem as palavras, mas eles entendem o tom de voz. Quando a pessoa diz, ai, tão queridinho, mas quando a pessoa, pronto, aí a criança logo entende, alguma coisa não está bom. Não entende nada, mas não está bom. Alguma coisa está má. Então o tom de voz faz muita diferença. Então há uma comunicação entre marido e mulher e nós temos que entender, somos diferentes, pensamos diferente, então a nossa percepção das coisas vai ser diferente. Mas isto é para aumentar a nossa mente, para que a pessoa possa, né, ver mais coisas e nós juntos sermos uma união mais forte porque vemos mais coisas. Em vez de dizer, ela tem que pensar como eu, nós temos que pensar igual. Não, pensa cada um como que está a pensar. Porque você vê, né, desse lado ali e ela vê do outro lado. Então, em conjunto, você vê isto tudo. Então, tem uma mente muito mais aberta, consegue ver muito mais coisas. Então, é uma coisa maravilhosa. Agora, às vezes na comunicação isso dá um choque. E a pessoa diz, não, o que é que nós concordamos? Por que é que ela não vê isso? Por que é que ele pensa diferente? Não tente mudar. Aceita que ela é assim, aceita que ela pensa assim e assim abre a mente. A mesma coisa com pais e filhos. Comunicação é muito importante com pais e filhos. E os pais têm que falar com os filhos, mesmo quando são pequeninas. Porque quando é uma criança pequena e os pais, né, às vezes é mais o pai que fala pouco com a criança. Porque, pronto, é muito pequenina, não entende. E depois chega uma certa idade que a criança está tão habituada que os pais não falam com a criança. Ele vai falar com alguém. Ele vai ouvir alguém. Então, ele vai ouvir os amigos. E depois os pais de repente dão conta que a criança vai para um caminho que eles não querem. Depois tenta falar e a criança já nem ouve. Porque quando a criança era pequenina e queria falar com os pais, né, eles não tinham paciência, não tinham tempo, não queriam ouvir. Né? Então, a criança cada vez foi falando menos com os pais e foi falando com outras pessoas. Agora, claro, eu estou a falar todas essas coisas, né? Toda a gente falha, ninguém é perfeito. E nós como pais, quer dizer, nós fazemos experiências, na verdade. Nós vamos experimentar as coisas e esperamos com a ajuda de Deus que Ele vai acertando os nossos caminhos, porque nós sozinhas nós não vamos chegar lá. Então, ainda bem que Deus está ao nosso lado. Mas, entretanto, é importante que nós comunicamos com os nossos filhos ao nível que eles estão. Se eles são pequeninos, essas coisas pequeninas que eles falam são importantes. É o nível deles, mas é importante que a pessoa dá atenção, que fala e que está ao nível deles e fala nesta linguagem, porque assim vão ganhar, começar esta comunicação, que depois vai crescendo. Cada vez vão falando mais, vão crescendo, né? Vão falando de outras coisas e você tem este canal de comunicação aberto. Em vez de depois ficar à espera até que tem 12 ou 15 anos, agora são horas de ter uma conversa. E a criança diz, agora queres falar comigo?
Agora já não, agora não quero ouvir. O quê? O meu pai quer falar comigo? Ai, não, então o que é que ele quer dizer? Eu lembro numa época também, o meu pai, pronto, ele se convertia, né? Então, aprender, tinha que gastar assim mais tempo com os filhos. Então, o meu pai tinha esta coisa que um dos filhos, ele ia sair com um dos filhos. Então, a pessoa podia escolher, ou íamos jantar no restaurante, ou íamos fazer um cinema, ou qualquer coisa assim. Eu lembro quando era a minha vez, pensei, eu não quero ir lá no restaurante com o meu pai, então vou falar o quê? Não vou falar nada. Vou ao cinema. E de tal maneira até foi, né? Até aí os outros também iam junto. Escolhi um filme, eu lembro que era Amsterdão, e nós chegámos atrasados, então ele nos deixou no cinema, e ele foi estacionar o carro. Quando nós chegámos a esse cinema, era o cinema errado. Então nós fomos a outro cinema, onde era o filme mesmo, entramos lá e o meu pai ainda não tinha chegado. Não, estava a estacionar o carro, nem sei bem aonde. Então nós entramos, o filme já tinha começado, deixámos ali o bilhete, depois o meu pai deve chegar, depois entra. Nós entramos, vimos o filme todo, o meu pai nunca apareceu. Quando acabou o filme, então, pois ele não chegou, e agora? Isto era antes dos telemóveis, tem que entender isto, era antes dos telemóveis. Não tinha telemóveis. Então a pessoa tem que pensar noutras maneiras. Pontos, o que é que fazemos? Ponto, a minha irmã, ela vive em Amsterdã porque ela estava a estudar lá. Pronto, talvez ela saiba qualquer coisa. Pronto, ligámos para lá, pedimos a alguém, podemos usar o telefone, né? Porque isto nessas épocas era assim. A pessoa perguntava a alguém, será que eu posso usar o teu telefone no restaurante ou qualquer coisa assim? Pronto. E a pessoa ligava para lá, para a casa onde é que ela estava, onde é que ela vivia. Sim, está lá. Ele estava lá, porque entretanto ele estacionou o carro, foi ao cinema, o filme não era lá, ele não sabia onde que era, então pronto, fica aqui a fazer o quê? Pronto, então foi a casa onde estava a minha irmã. Entretanto, foi uma assim, estas épocas que pronto, que ele queria abrir a comunicação, mas na verdade ele já chegou um pouquinho tarde, porque ele já tinha uma fechada. Eu não tinha esta comunicação com ele, então... Pronto, não foi assim um jantar ou uma ida, qualquer coisa que ia resolver isso, porque ele já estava nesta fase que ele já não queria saber disso. Já, epá, não, isto não quer saber isso, já tem outras pessoas para falar. Mas, entretanto, quer dizer, Deus depois toma conta de tudo e fica tudo bem, pronto. Não há nada de problema com o meu pai, pronto, tudo bem. Mas esta parte, quer dizer, ele não chegou bem lá. Nunca tive assim uma ligação muito perto do meu pai. Eu não falava, ele não sabia o que é que ele passava comigo, ele não falava. Também vinha mais uma cultura onde ele também não falava, a sua família também não falava, então era tudo mais fechada. Então isso são coisas que nós trazemos do passado. Mas isso não quer dizer que nós temos que continuar assim. Isso não quer dizer que a pessoa então tem que educar os seus filhos assim. Isso tem que dizer então que a pessoa vai fazer as coisas de uma outra maneira e sempre podemos saber, né, que Deus está ao nosso lado, Ele nos ajuda, Ele vai acertar essas coisas quando nós erramos, quando fazemos coisas. Entretanto, há esta comunicação, né, entre pais e filhos, que é muito importante e que tem que começar quando são pequeninas, para que a pessoa não perca isso. Para que a pessoa comece a comunicar quando são pequeninas e a pessoa não perca isso, porque já começou assim, né, quando são pequeninas. Entretanto, depois também temos uma comunicação, por exemplo, no meio dos irmãos, também muito importante, e são os pais que têm que ajudar os filhos para se comunicar e o que é que eles têm que aprender ali? A ter respeito, a se respeitar um outro, a deixar o outro falar, ninguém é mais importante do outro, há várias maneiras de ver as coisas e tudo isso. E, na verdade, isto é um grande treino para o mundo, para o futuro, para os filhos. Agora, quando a pessoa quer tomar uma decisão, por exemplo, numa família, num casamento, onde que vão viver, onde que vão de férias, coisas e tal, a pessoa tem que falar e depois decidir. Mas há certas coisas que têm que ser a base que nós não podemos mudar. Quer dizer, a palavra de Deus é sempre facto, é sempre verdade, que nós nunca podemos mudar. Mesmo se toda a gente diz, vamos fazer de outra maneira. Não. A palavra de Deus diz, nós vamos fazer essa maneira de Deus. E são coisas que a pessoa não mexe. Todos os nossos pensamentos nós temos que submeter ao pensamento, à opinião de Deus. Se é contrário à palavra de Deus, não vai funcionar. Então, nós podemos pensar numa solução, se não vai em primeiro lugar pela palavra de Deus, aquilo que Deus diz, você não vai ter sucesso, isso não vai funcionar. Entretanto, em segundo lugar, também temos que entender hierarquias. Não é toda a gente falar e é um estilo de democracia e quem ganha os mais votos, né, ganha. Não, há uma hierarquia dentro de uma família, né? O marido é o líder, então
vai ouvindo o que toda a gente pensa, a opinião de toda a gente, e no final ele toma a decisão final para o bem de toda a família. Então, isso são coisas que a pessoa não pode mudar. Não pode dizer, não, vamos todos decidir, né? Nós temos mais votos, pronto, o pai não quer isso, mas nós queremos todas assim, vamos para a nossa maneira. Não. Há certas coisas que nós temos que saber que as coisas só funcionam com isto no lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. O que Deus fala é sempre a verdade, não se vai mudar isso. E as hierarquias dentro de uma família sempre funcionam e nós não devemos tentar mexer nisso, mudar isso, porque aí a pessoa vai ter um fracasso, vai ser um grande problema. Entretanto, depois cada pessoa dá a sua opinião, sabendo que, né, que a opinião de todos vai dar um resultado, né, vai dar uma conclusão para que chegue ao melhor resultado para todo mundo. Porque cada pessoa vai dizer, isso que eu acho que é sim, eu acho que é sim, isto é bom, isto é pró, é contra, essas coisas todas. Então, no final, todas têm que concordar que esta decisão foi a melhor para todos. Provavelmente não foi tudo o que eu tinha pensado, não foi tudo o que a outra tinha pensado, mas um pouquinho desta, um pouquinho da outra, pronto, fez que toda a gente fica contente porque foi ouvido, a sua opinião, o seu ponto de vista foi ouvido, entretanto foi feito uma decisão final, né, para o bem da família toda. Então, isto é muito importante. Agora, né, também sabemos o seguinte, que há esta força na concordância. A concordância é quando os dois concordam. Agora, concordância não quer dizer que a pessoa tem exatamente a mesma ideia. Concordância pode acontecer quando, por exemplo, o marido e a esposa têm uma outra ideia, mas, enquanto que estão falando, vão se comunicando e depois toma a decisão, né? O marido toma a decisão final, olha, vamos fazer isso deste jeito. Entretanto, a esposa, ela concorda. Então, quando ela concorda, o que é que ela faz? Ela põe como que a sua vontade no chão e diz, eu vou com esta decisão, porque, na verdade, esta decisão é o melhor para a nossa família. Mesmo se eu penso que não é 100%, mas eu vou porque eu quero seguir as hierarquias que Deus instituiu. Quando a pessoa faz isso e concorda de coração, né, a pessoa faz uma mudança no coração, em certos pontos a pessoa diz, não, se era eu sozinha eu ia fazer isto, mas estamos juntos, tomamos essa decisão em conjunto, então vamos para esse caminho, então a pessoa tem que concordar. Quando concordamos, então isto é uma força tremenda. Jesus até fala em Mateus 18, diz assim, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando nós estamos reunidos, estamos juntos, estamos a falar, estamos a comunicar, e a pessoa toma esta decisão, né, e concorda do coração. Então, a concordância não quer dizer que a pessoa, quando começou a conversa, tinha esta ideia. Mas no final, a pessoa concorda com a solução final, a decisão final. É importante que a pessoa concorde com isso no coração. E qualquer outra coisa, a pessoa diz, pronto, vou esquecer isso, eu vou atrás disso. Quando nós fazemos isso, e porque nós estamos a fazer isto à luz da Bíblia, sempre por baixo de qualquer pensamento, qualquer fato, qualquer palavra de Deus, então Deus está lá. Porque temos duas coisas. Temos aí a palavra de Deus, estamos a fazer de acordo com a palavra de Deus. Em segundo lugar, estamos a obedecer às hierarquias. Então, o que é que acontece? Tudo vai funcionar. Deus vai estar lá. Então, esta lição é muito importante. Importância de comunicação. Ninguém é perfeito, todos nós falhamos, todos nós temos fraquezas, a pessoa vai fazer o seu melhor, vai aprendendo e a pessoa vai ouvindo essas lições e deixa Deus falar o seu coração. Diz em Provérbios 3, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio entendimento. Nós não sabemos tudo. Não confia no teu próprio entendimento como que tu sabes tudo. Nós não sabemos tudo. Nós só sabemos uma certa coisa porque sabemos certos factos e tiramos uma conclusão. Mas nós não vemos tudo. Mas, diz assim, reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando nós
pomos qualquer decisão, qualquer parte da nossa vida, seja na nossa família, seja no nosso casamento, e nós colocamos isso diante de Deus, sabendo que Ele vai endireitar o nosso caminho. Se nós tomamos uma decisão que não era completamente certa, era mais para a esquerda, devia ser mais à direita, Deus, Ele é o nosso Pai e Ele vai endireitar o nosso caminho. Então Ele vai estar ao nosso lado. Mesmo quando nós falhamos, quando nós fazemos coisas erradas, quando nós não fazemos as coisas bem em construir o casamento, em educação dos nossos filhos, Deus está ao nosso lado e Ele faz esta parte que nós não fazemos. Porque Ele também é Deus do seu filho. Ele também é Deus do seu marido. Ele é o nosso Deus. Depois de casar, começa uma nova vida a dois. Agora chegou a realidade. Como fazer? Quem faz o quê? Neste livro serão abordados alguns temas como os conflitos, a primeira discussão, o dinheiro, os afazeres da casa e muito mais. Ninguém é perfeito e também não existe um casamento perfeito, mas juntos podemos construir um casamento feliz. Casei Agora, um manual prático sobre o casamento, disponível em formato digital em curiacos-editora.com. Estamos de volta. Aprendemos que a comunicação é muito importante no casamento. Existe a linguagem verbal e a linguagem corporal. Devemos dar valor ao que os outros dizem e respeitar a opinião de todos os membros da família. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher. Também a página espaçomulher.eu. Este programa fica por aqui. Convido a visitar o site editora-curiacos e espaçomulher.eu. Eu me despeço. Até ao próximo programa. Esperamos por si.